todos. Meu nome é Paula, o meu orientador é o professor Eduardo de Matos Nogueira e eu vou falar um pouco sobre o trabalho de caracterização de bactérias endofíticas de orquídeas do Pão de Açúcar. Bom, para começar, a rizosfera é a região do solo onde as raízes das plantas se desenvolvem e é um dos locais onde pode ocorrer a associação de micro-organismos com as plantas. As interações das plantas com micro-organismos como bactérias, fungos e vírus podem ser benéficas ou patogênicas para a planta. E o foco do nosso trabalho foram os grupos de micro-organismos benéficos para a planta que podem promover o crescimento vegetal, nesse caso as bactérias, embora os fungos também sejam capazes de promover o crescimento. E eles podem se encontrar no solo, na rizosfera do solo, mas podem, por exemplo, ser encontrados na casca da árvore, em pedras e através da chuva, não se limitando apenas ao solo. Essa relação também não se dá apenas na raiz das plantas. As orquídeas são capazes de obter nutrientes a partir dessa relação benéfica com esses micro-organismos endofíticos, que são os fungos e as bactérias. Então, essa relação das plantas com os micro-organismos ela acontece de forma positiva para o desenvolvimento da planta, de modo que na raiz está presente vários micro-organismos mutualistas. E muitas bactérias endofíticas podem ajudar a promover o crescimento das orquídeas, fixando nitrogênio, solubilizando fosfato, outras produzem fito-hormônios ou apresentam características resistentes à seca e desidratação. E assim essas bactérias são chamadas de bactérias promotoras de crescimento vegetal, e as plantas podem se associar a micro-organismos para conseguirem nutrientes e promover o seu crescimento e desenvolvimento. Então, nesse trabalho, utilizamos cepas bacterianas associadas à parte aérea e à raiz da espécie Brassavola tuberculata e da raiz da espécie Epidedo denticulata. E o principal objetivo desse trabalho foi caracterizar cepas de bactérias endofíticas de orquídeas rupestres do Pão de Açúcar para testar algumas características associadas à promoção do crescimento vegetal. E para o próximo passo, ter esses isolados em programas de conservação de orquídeas. E as características testadas associadas à promoção do crescimento foram a halotolerância, a resistência ao estresse hídrico, a produção de auxina e a fixação de nitrogênio. No laboratório, para o teste de tolerância a estresse por desidratação e salinidade, utilizamos cepas bacterianas já previamente selecionadas por outros alunos, o Gabriel Silva e Vinícius França, e continuamos o experimento que eles deram início usando 19 isolatos bacterianos. A partir disso, o meio de crescimento, nesse caso utilizado foi o Circo-Grow, foi modificado para selecionar as bactérias com determinadas características associadas à produção de crescimento vegetal. Então, por exemplo, no meio Circo-Grow, ao adicionar o NaCl, ele causa um estresse salino, não sendo qualquer bactéria que é capaz de crescer nessas condições, e as que crescem, então, são resistentes a esse estresse. É a mesma coisa no meio com sorbitol, as que cresceram são resistentes ao estresse por desidratação. E nos meios sem nitrogênio, são selecionadas bactérias que são capazes de fixar nitrogênio, que são aquelas que não precisam de nitrogênio presente no meio. A seca é um grande estresse abiótico que pode comprometer a capacidade de crescimento e desenvolvimento de uma planta. Dessa forma, os micro-organismos que são associados à rizosfera exercem a função de diminuir esse estresse salino. Para o experimento de halotolerância, utilizamos o meio de crescimento suplementado com NaCl em diferentes concentrações. Das 19 cepas, 18 foram capazes de tolerar concentrações iniciais de 5%, 3 de 10% e só 2 toleraram até a concentração máxima de 15%. E a tabela ao lado mostra quais culturas se mostraram resistentes e quais não. É um resumo geral para essa característica. E a foto da esquerda é uma placa do meio feito com NaCl na concentração de 5%, para exemplificar como foi esse crescimento e como avaliamos isso. A cultura EDR não cresceu no meio com NaCl 5%, e é possível ver que as outras, a EDR2, a EDR1, a EDR11 e a EDR3, cresceram no meio. E a placa da direita é a placa controle com meio Circo-Grow puro. Então, as mesmas bactérias no meio Circo-Grow todas cresceram em pelo menos uma das 3 diluições na placa sem NaCl, mas nem todas cresceram na placa com meio com NaCl. No próximo passo, para o teste de resistência à desidratação, o meio foi suplementado com sorbitol, e das 19 culturas, 14 se mostraram resistentes em meio 10% e 12 toleraram as concentrações de 15% e 20%. E na tabela mostra o resumo de quais culturas são resistentes ao estresse hídrico e quais não são. E aqui também as placas para melhor visualização do crescimento na concentração de 10% em comparação ao crescimento da placa controle. A auxina é um fito-hormônio capaz de controlar fatores fisiológicos para o desenvolvimento da planta. A metodologia usada para determinar a quantidade de produção de auxina foi primeiramente o crescimento das bactérias no meio Circo-Grow líquido, depois um inóculo em meio com e sem triptofano, e após 2 dias a gente fez a centrifugação e a dosagem da quantidade de auxina do sobrenadante utilizando o reagente de Sarkovsky no espectrofotômetro. E esse consiste no método colorimétrico que utilizamos.
E a quantidade de auxina produzida por algumas culturas bacterianas mostrou que existe um perfil de produção mais rápido, com pico de crescimento com 2 dias e uma diminuição com 7 dias de avaliação. A produção também se mostrou dependente do triptofano. Das 19 culturas trabalhadas, 12 produziram auxina, sendo que as 3 que produziram mais com 2 dias estão mostradas na tabela. Essas 9 produziram mais com 7 dias, e essas culturas não apresentaram produção de auxina. E aconteceu um aumento da produção mediante o triptofano com 2 dias em 8 cepas, e essas 3 cepas com 7 dias. E a partir do resultado dos 3 experimentos anteriores, para avaliar a capacidade de fixação de nitrogênio, ou seja, a capacidade de crescimento dos isolados bacterianos em meio sem nitrogênio, foram selecionadas 13 cepas com as características mais diferentes em relação a esses resultados e a origem da cultura, sendo o órgão e a espécie. Na tabela, as setas mostram quais culturas que utilizamos para o teste de fixação de nitrogênio e as características que elas apresentaram, com todos os resultados até aquele momento. E por último, o teste de fixação de nitrogênio é feito por bactérias exotróficas, que são micro-organismos procariotos que promovem o crescimento vegetal fornecendo nitrogênio para a planta. E a partir disso, todas as cepas foram capazes de fixar nitrogênio e foi possível identificar o meio mais eficiente para a realização desse experimento, que é o JNFB, seguido pelo NFB. E aqui tem uma imagem para ilustrar o resultado visto nas placas com o crescimento das culturas para a fixação de nitrogênio. É possível ver as colônias facilmente no meio JNFB e no NFB, e é assim que a gente considera o crescimento de uma bactéria, ao contrário do meio LGIP, que foi o meio que menos foi possível identificar essas colônias. E por último, a tabela inteira com todas as colunas referentes a todos os dados que a gente obteve até o momento, para as 4 características testadas para a promoção de crescimento vegetal. E o sinal negativo representa que a cultura não apresenta características de fixação de nitrogênio, estresse salino, estresse por desidratação, ou seja, que a cultura não cresceu no meio modificado, e o positivo é que cresceu nesse meio modificado. E para a produção de auxina, o sinal negativo é que não teve auxina produzida no meio, e o positivo é que teve a detecção da auxina no meio. Então, com os dados que a gente obteve, as cepas que a gente trabalhou se mostraram halotolerantes, e já foi mostrado em alguns estudos que bactérias halotolerantes em plantas de trigo promovem o crescimento vegetal com uma redução de efeitos negativos relacionados com a alta salinidade na germinação de sementes e crescimento de plântulas. E as nossas culturas também são resistentes ao estresse hídrico e são fixadores de nitrogênio. E alguns isolados bacterianos já foram mostrados capazes de promover o crescimento vegetal em plantas nessas condições de déficit hídrico e também quando verificados para a fixação de nitrogênio, em outro trabalho. E por fim, as bactérias que utilizamos se mostraram capazes de produzir auxina e já foi mostrado que isolados de raízes da espécie Cattleya varneri promovem a produção de auxina e o crescimento vegetal em orquídeas quando inoculados em plantas germinadas in vitro, em outro trabalho. E por fim, até o momento do trabalho, a gente pode dizer que existem bactérias endofíticas com características de promoção de crescimento vegetal nas 2 espécies de orquídeas testadas. Então, os nossos dados sugerem que essas bactérias são promotoras de crescimento vegetal e que podem ser uma ferramenta útil na reintrodução de plantas ameaçadas de extinção em unidades de conservação de orquídeas, conforme os dados na literatura sugeriram também. E para a nossa próxima perspectiva, nesse próximo ano, de trabalhar com algumas cepas para evidenciar se elas são capazes de inibir o crescimento de patógenos, que são as bactérias e os fungos, e avaliar se essas bactérias são capazes de promover a germinação ou o crescimento de plântulas. E é isso, essas são as referências bibliográficas que utilizamos, e obrigada.